Olá, alunos, professor Sérgio aqui com a nossa aula de hoje de Sociologia, as terceiras séries, os tipos de Estado. Então vamos continuando com o Estado socialista e o Estado nazifascista. Nosso capítulo 6, né? Poder, Política e Estado, é a parte 2 do capítulo. Primeira parte, mais os conceitos clássicos, agora os tipos de Estado. Depois, a parte 3 trata a respeito do Brasil. Os estados socialistas. Então vamos começar aí por esse tipo de estado. Quais as características dele, onde ele predominou, período. O que é o socialismo? Que é a ideologia por trás, o sistema por trás do Estado socialista. É um sistema político e econômico baseado na liberdade coletiva. Surge com uma forte crítica e confronto direto ao liberalismo e ao capitalismo. Então, esse modelo de Estado vai ser uma crítica ao Estado liberal. Então, o socialismo vem também com uma crítica, não que só vai ter esse, mas esse é um tipo de Estado que vem como crítica ao Estado liberal, ao liberalismo e ao capitalismo. Teve a sua ascensão entre o fim do século XVIII e a primeira parte do século XIX. O socialismo, as teorias socialistas, né? O crescimento dela, o Estado socialista vai surgir no início do século XX. E os principais pensadores desse Estado? Então, a gente tem aqui o Saint-Simon, que foi um dos precursores com o socialismo utópico, na sua proposta de sociedade utópica. Temos outros, Charles Fourier, que também propôs os falancérios, era um sistema utópico também de socialismo. Robert Owen, que embora tentou aplicar algumas ideias socialistas nas suas fábricas na Inglaterra, ele também foi um utópico. Por que são socialismos utópicos? Porque são ideias de sociedades da imaginação de um sujeito que não tem um embasamento prático. Eles não conseguiram efetivar aquilo como proposta. O outro socialismo é a corrente científica, porque parte de um método científico, que é o materialismo histórico dialético, desenvolvido por Marx e Engels, e além disso ele teve o sentido prático. Então, por isso que essa diferença. Os dois socialismos têm os mesmos princípios, embora algumas divergências de compreensão, mas o princípio é o mesmo. Alguns colocam Jean-Jacques Rousseau como também um precursor do socialismo, vários outros autores. A definição de um Estado socialista. O que define? O que um Estado precisa ter para ser socialista? Ele tem que ter uma abolição do sistema de produção capitalista, baseado na igualdade da divisão de bens entre a sociedade, então a distribuição igual, justa entre todo mundo, ninguém ganha mais do que o outro. Um sistema político que iguala as classes sociais, então não tem mais proletariado e burguesia, como é a definição marxista. No Estado socialista, existe só uma classe social, a classe do proletariado. O poder centralizado no Estado, inclusive que controla os meios de produção. Então, todas as fábricas, todas as terras, tudo é concentrado no poder na mão do Estado, que é um Estado proletário, um Estado coordenado pelos trabalhadores. A ausência de competição e de lucro, não tem mais valia, não tem exploração do trabalho. A ausência de divisão de classes. O processo de transição do socialismo para o comunismo. Ou seja, esse seria um estágio transitório, temporário, até o comunismo. Então, teoricamente, não existe Estado comunista, porque o comunismo pressupõe a ausência de um Estado. Nas teorias de Marx e Engels, principalmente no livro do Engels, o Socialismo ao Comunismo, é tratada essa questão. Ou seja, o comunismo não tem Estado. É uma sociedade organizada de tal forma independente, que não precisa, é uma igualdade tão ampla, uma organização tão bem elaborada, que é desnecessário a burocracia do Estado, porque o Estado ainda é uma instituição de caráter burguês. Lembra lá nos conceitos dos clássicos, por isso que eu trabalhei os clássicos antes, a respeito do Estado. Na visão de Marx e Engels, o Estado ele tem um caráter burguês, ele é uma instituição a serviço da classe dominante. Então, embora no socialismo ele é temporário, está a serviço dos trabalhadores, ele é desnecessário chegar a um determinado ponto. Por isso, não há Estado comunista, teoricamente. Na prática,
uma forte concentração do poder em um partido. Por isso, muitos autores colocam os estados socialistas, experiências socialistas ao longo da história, como estados totalitários ou ditaduras, que concentram muito poder num partido e às vezes até perseguem os opositores. Surgimento do Estado Socialista. Qual o contexto histórico, de prática, de surgimento dele? No início do século XX, a Rússia, que era um país agrário, que era semi-feudal, dominada por um absolutismo, um monarca tirano, que era o título dele era o czar. Então, ou czar. O czarismo, que é esse modelo de monarcas absolutistas, garantia que uma minoria pudesse explorar uma imensa população camponesa pobre. Então tinha uma nobreza que explorava a grande maioria pobre de trabalhadores camponeses. A economia da Rússia, na época, era predominantemente agrária. E haviam dois grandes partidos. Os mencheviques, eles eram partidários de uma revolução, eles se consideravam socialistas, mas eles tinham um caráter um pouco mais liberal, um pouco mais burguês, alguns comerciantes, pequenos comerciantes, que permitisse lentamente essa revolução, depois de transitar para o regime capitalista, transitaria a implantação do socialismo. Seria um processo, até porque na transição teórica de Marx e Engels, a transição se dá do capitalismo ao socialismo, e não da economia agrária, que era quase feudal, para o socialismo. Por isso essa tese dos mencheviques, talvez. Os bolcheviques já tinham um caráter mais revolucionário. Eles eram socialistas radicais que defendiam a implantação imediata do poder do proletariado. Também chamado, traduzido dessa forma, de ditadura do proletariado. Então os trabalhadores, tanto camponeses, fabris, comerciais, todos os trabalhadores se organizar em um poder centrado na mão dos trabalhadores. Principais representantes desse Estado socialista na prática. Temos teóricos que inclusive participaram da implantação desse regime. Temos aqui Lenin, que é o grande precursor desse sistema, inclusive implantou ele na Rússia, e ele é um teórico estudioso marxista, ele estudou muitas obras de Marx, ele faz parte de uma corrente mais política, não é um marxismo científico, mas é científico também, mas é um marxismo mais de massa, de manifestação política, partidário, nessa corrente marxista, e ele vai ser um dos principais teóricos, vai reformular a teoria marxista e defender a sua implementação. Outro autor é Trotsky, que era o colega aí do Lenin, também contribuiu muito, e o outro sujeito que foi secretário do Partido Comunista, e depois, em 1924, com a morte de Lenin, ele acabou assumindo o poder, a gente vai chamar depois de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi Stalin. Que aí, depois, ao longo passar do tempo, ele rompeu com a proposta de Lenin e exilou o Trotsky. Alguns dizem que chegou até matar Trotsky no exílio, e aí tomou o poder do Partido Comunista e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Como que esse partido surgiu e como que esse Estado surgiu na União Soviética? Ele surgiu lá em 1917, com a tal da Revolução Russa. O povo não aguentava mais a exploração do czarismo, então o povo se organizou, principalmente o Partido Bolchevique, com o lema Pão, Terra e Liberdade, e tem duas grandes fases, mas a última fase da Revolução Russa, e colocaram o Partido Bolchevique no poder. Então os bolcheviques assumiram o poder. E o próprio Lenin, em 1922, criou, junto com o Partido Comunista, criou em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, como a gente ouve falar. E com isso dá fim ao regime czarista, inicia um regime socialista, um Estado socialista, que só vai entrar em declínio só com a queda do Muro de Berlim, em 1990 e alguma coisa. Então percebam, demorou muito tempo. Depois, com o Stalin morre em 53, entra um tal de Nikita, que acaba não seguindo os princípios socialistas e ele é tirado do cargo e colocado outro, e assim vai. Então não foi só o Stalin, tá? O Stalin morreu em 53,
Dali em diante foi outros. E esse Estado socialista, ele não era só a Rússia, tá? Alguns países do leste europeu também englobaram essa parte aqui. Vamos só as características do Estado. Aqui tem a Guerra Fria, pessoal. Estados Unidos, União Soviética, a Alemanha foi dividida, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, toda aquela história que se está nos livros de História e Geografia, que a gente não vai entrar nesse mérito da questão. As características de um Estado socialista, que faz a sua crítica ao liberalismo e baseado na propriedade coletiva dos meios de produção, e um Estado forte que concentre o poder na mão do proletariado. E trabalha com a liberdade coletiva, princípio oposto ao Estado liberal, que trabalha com a liberdade individual. Estados nazista e fascista. Por incrível que pareça, os estados nazistas e fascistas também são opostos ao Estado liberal. Então, eles também surgiram em oposição ao Estado liberal. Olha o argumento importante aqui para a gente comentar. Qual o contexto? O contexto surgiu isso aqui. Tem que pensar primeiro que deu a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. E quem perdeu a guerra, e a grande responsável pela perca da Primeira Guerra, a causa da Primeira Guerra, a Alemanha. Então a Alemanha foi culpada por tudo. E ficou uma situação complicada. Primeira Guerra, a reconstrução da Alemanha. E a Alemanha, assim, foi com o Tratado de Versalhes, tirou vários territórios alemães conquistados, impôs várias restrições à Alemanha, à indústria, enfraquecimento da indústria nacional, a exportação, a produção. E a Alemanha estava ali, economicamente, socialmente falando, numa situação bem complexa, devido ao Tratado de Versalhes imposto. Foi criado, então, em 1919, a República de Weimar. É uma república semipresidencialista, o nome Weimar porque foi na cidade de Weimar, e o caráter dela é o seguinte: ela era democrática, república, onde o povo votava num presidente, e o presidente nomearia, embora o nome ainda era império, tá? Mas na prática era uma república, o presidente nomearia um chefe do poder executivo, que era um chanceler, que é a mesma coisa que um primeiro-ministro. Então é um regime parlamentarista, semipresidencialista parlamentarista. Então tinha o presidente, mas ao mesmo tempo tinha o chanceler, que era o chefe do executivo, nomeado pelo presidente. Esse cenário é um cenário muito propício para uma profunda mudança política nesses países derrotados. E não só na Alemanha. A Itália também estava passando a mesma coisa. A inflação lá era absurda. Tem até uma imagem aqui, tinham crianças empilhando maços de dinheiro devido à profunda desvalorização. Ou seja, a moeda alemã não valia nada. Italiana e alemã, o dinheiro perdeu total valor. Então, e isso fez, criar um sentimento de inutilidade, de fraqueza, de inferioridade no povo italiano e no povo alemão. Características desse Estado fascista. O que um Estado fascista tem? Ultranacionalismo. A nação italiana, precisamos resgatar o Império Romano, as grandes glórias do período romano. Esse era o discurso. Um sistema focado num partido único, que regula o direito, toda a legislação, e regula a moral, o que é certo, o que é errado, os modos de agir, de pensar, de ser. A moral, os hábitos, os costumes são regulados pelo partido. Centraliza o poder no executivo, inclusive até o poder jurídico, e é centralizado no executivo. Há um desprezo total pelo socialismo soviético e qualquer vertente socialista e pelo liberalismo. Inclusive a perseguição, aqui estou falando do fascista, a perseguição contra socialistas, comunistas e liberais. Uma frase do Mussolini, que foi o representante, o líder máximo desse regime na Itália: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Benito Mussolini. Então, poder centralizado na mão do Estado. Tem algumas características diferentes do regime nazista. Pouquíssimas, mas tem. Benito Mussolini, líder do Estado fascista italiano, acenando aos populares. Uma imagem. Vamos entrando agora no princípio do nazismo. E no nazismo, embora alguns autores tenham outras influências, há
Alguns autores dizem que é má interpretação das obras de Nietzsche, elas foram utilizadas com tendências para interpretação e justificar o nazismo. O pensamento de Heidegger, que também foi utilizado para justificar o nazismo. Mas o principal jurista, chamado de jurista de Hitler, foi o professor e filósofo e jurista italiano, e entrou no Partido Nazista em 1932, 33, e ficou até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele não abandonou e nunca negou as suas teses, suas defesas ao nazismo. Foi Carl Schmitt. Carl Schmitt, filósofo e professor alemão, e ele negou o liberalismo. Ele disse que o liberalismo e a democracia não têm compatibilidade. Na visão dele, não. Não há uma compatibilidade entre liberalismo, liberdades individuais e um Estado democrático. E ele defende, olha o argumento do Schmitt, que é possível ter uma ditadura democrática. É possível uma ditadura democrática. E na atualidade tu vai olhar o seguinte, como assim ditadura democrática? Porque é o seguinte, centraliza o poder na mão do Estado. O Estado centraliza o seu poder. Então, ele defende uma constitucionalização de elementos ditatoriais, uma constituição com elementos ditatoriais. O Estado tem que ser ditatorial. Ele tem que ser autoritário. Depois a gente vai ver qual é a tese do amigo e inimigo. E ele fala o seguinte, a ditadura é um governo autoritário forte que controle aquilo que o povo quer, aquilo que as massas querem. Lembra que a gente está aqui numa sociedade de massas. A indústria cultural já estava começando aqui a se fortalecer. Início do século XX, o rádio estava em altíssima. A propaganda, a publicidade estava crescendo nesse período. Isso a nível de mundo inteiro. E na Alemanha não era diferente. E olha o contexto de surgimento de uma indústria cultural e da propaganda forte pelo rádio e a teoria do Carl Schmitt. E segundo ele, era possível então conciliar a ditadura, que é um regime centralizado no Estado, num partido forte, controlador, que tem elementos ditatoriais, e ao mesmo tempo com democracia, porque democracia não é o clamor da massa, não é o que a massa quer, não é o que todo mundo almeja. Então, todo mundo bradava "Ai Hitler", todo mundo queria. No começo não, mas depois todo mundo queria, então aquilo era vontade popular. Então não preza pelo que é exatamente... Não existe um princípio universal de justiça. Não tem. O princípio universal é o que a massa decide. Então é possível ter ditadura e democracia juntos. E ele é o autor da tese sobre a distinção amigo e inimigo. Que tese é essa? Essa é a tese, uma das teses que fundamenta o regime nazista. Meu amigo concorda comigo. Meu inimigo, eu tenho que exterminá-lo. Porque na política hoje democrática, liberal democrática, o meu inimigo, ele só pensa diferente de mim. Mas eu tolero. Vamos supor, tem um liberal, um neoliberal, vamos pegar um liberal clássico e um socialista. Teóricos, né? Na teoria. A gente vai discutir sobre um assunto, um defendendo o lado A e B, e propor uns argumentos e chegar num consenso. Talvez não chegue no consenso, mas a gente debateu. Na visão do Schmitt, não. Isso é perder tempo. Porque é impossível o consenso entre dois lados opostos. Não vai existir consenso. Ninguém vai ceder. Como que faz? Através da força, o outro é meu inimigo, eu tenho que exterminá-lo. Então é o princípio que o nazismo vai ser norteado. O extermínio do inimigo. Ou aceita, ou vaza, ou some. E aí, claro, através da força dessa repressão, você tem que aceitar. Ou vaza, bebê. O Estado nazista. O Terceiro Reich. Por que Terceiro Reich? Lá na história eu tenho visto isso. O Primeiro Reich começou no século X e foi até o século XIX. O Segundo Reich já é a partir da unificação da Alemanha, ali depois da Guerra Franco-Prussiana, por volta de 1871, até o final da Primeira Guerra Mundial. E o Terceiro Reich seria o império baseado na soberania alemã, ariana, a raça ariana, que duraria 1000 anos, no mínimo, que seria o Terceiro Reich proposto por Hitler. Deixar bem claro que
Além de ser o líder do Estado nazista, Hitler também foi o teórico do Estado nazista. A sua obra é o Mein Kampf, que significa Minha Luta. Ele foi preso na primeira tentativa de revolta, ali no início da década de 20, 1920, alguma coisa. Ele foi preso, e aí nos meses que ele ficou na cadeia, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, propondo várias teorias nazistas, que era o pensamento dele, as ideologias nazistas. Ele propõe esse livro, e ele começa... E esse livro vende muito. É um momento propício. Hiperinflação, crise, vem um salvador da pátria, é um momento propício. Pô, isso aqui vai ser a nossa salvação. O problema são os judeus, os problemas são os comunistas, o problema são os homossexuais, são os ciganos, são os deficientes, todo esse pessoal mequetrefe, fraco, inútil. Essa era a fala deles, tá? Ele não jamais concordaria pessoalmente com isso. É a fala de Hitler. Ele defende essa tese. Então, todo mundo que é diferente de mim é meu inimigo, preciso exterminá-lo. Ao princípio do amigo e inimigo. E centralização absoluta do poder nas mãos de Adolf Hitler. Ele foi eleito, deixar bem claro, ele foi cultuado como líder supremo, chanceler, líder supremo da Alemanha, por volta de 1933, 32, 33. Então, pensa que as massas clamaram Hitler ao poder. E como que ele continuou nesse poder? Como que ele entrou? Como que ele continuou nesse poder? Através da propaganda nazista. O Partido Nazista fortaleceu uma propaganda forte no rádio e panfletos, a educação, a escola extremamente rigorosa, uma ideologia disseminada em todos os cantos, escola, no dia a dia, nas praças, outdoors e banners, o rádio, era tudo exaltando a figura do Führer, a figura de Hitler e o Terceiro Reich. E isso fez a Alemanha, centralizou uma economia planificada, fortaleceu a indústria alemã, construção, investimento na produção militar, então, e um forte apoio da burguesia local alemã. E isso fez esse Estado nazista surgir. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Adolf Hitler. O Führer. Culto à personalidade e propaganda estatal. Então, houve uma romantização e saudações à figura do Hitler. O exemplo lá do levanta a mão, Heil Hitler. E Hitler, assim, a propaganda que se tinha, por exemplo, os campos de concentração, os judeus estavam sendo bem tratados, era uma beleza, era tudo muito bom, perseguição, judeus, campos, existia um campo de extermínio, campo de trabalho e campo de concentração, de pesquisas médicas. Então tinham vários campos lá, e esse Estado nazista fez tudo isso. Tudo sobre o controle de uma pessoa só, Hitler. Claro que nomeava seus chefes, né? Chefe militar Himmler, o próprio chefe da propaganda Goebbels e vários outros que participaram desse Estado nazista. Havia os órgãos governamentais que eram responsáveis por fazer marketing pessoal do líder, como o Ministério da Propaganda alemão, chefiado por Goebbels. Propagandas psicológicas, grandes comícios e aparições públicas pré-meditadas. Ele fazia um discurso de horas e horas, exaltando a superioridade alemã, o culto à sua própria personalidade e culpando, tem que ter um inimigo em comum, né? Tem que culpar os judeus, comunistas e etc., pela desgraça que a Alemanha vivia devido ao Tratado de Versalhes. O declínio do fascismo e o neonazismo. Com o fascismo, ele vai acabar, fascismo na Itália vai acabar em 1944, com a tomada de Roma. Já o nazismo vai acabar, teoricamente, com a derrota de Berlim, em 1945, onde Hitler, segundo muitos teóricos, comete suicídio. Mas hoje, existe um tal de uma corrente neofascista, ou neonazifascista, que não é institucionalizado, não é um partido político, que nem pode. Na Alemanha, qualquer culto à nacionalidade alemã é crime. Isso é ilegal lá hoje em dia. E todos os museus, inclusive o Museu do Holocausto, fazem reflexões, né? Tem só uma exposição para mostrar a história, para o sujeito perceber que aquele erro não pode ser cometido. Os alemães hoje compreendem isso como foi um erro histórico. Não vê isso com muito bons olhos. Ninguém quer voltar ao nazismo. Ninguém é um termo geral, né? Mas a maioria do povo não quer o nazismo de volta.
E hoje em dia ainda existem movimentos neofascistas, neonazistas, que são movimentos de intolerância, xenofóbicos, segregacionistas, racistas. Então são movimentos misóginos que defendem uma superioridade de um grupo sobre o outro, baseado nos princípios nazifascistas. Uma cultura de demonização do outro, segregação étnica e pregação da destruição de um suposto inimigo nacional. Valores esses presentes, reflitam vocês, até mesmo no Brasil hoje. O outro é o meu inimigo, preciso destruí-lo, preciso metralhá-lo. Segregação étnica, os indígenas, eu odeio a terminação indígena, como o ministro da Educação comunicou esses dias num vídeo. E o outro é o inimigo nacional. Se a gente destruir o outro, a nação cresce. Cuidado com esses argumentos. Uma reflexão. Será mesmo que o nazismo foi enterrado ao fim da Segunda Guerra Mundial? Essa pergunta eu deixo para vocês. Foi enterrado? Ou ele ainda permanece hoje em muitas atitudes, em muitos princípios do nosso cotidiano? Não sei. As referências bibliográficas. Eu vou deixar para vocês, junto com esse vídeo, um outro vídeo, está no YouTube, um vídeo que fala sobre a Hannah Arendt, é um vídeo curto, que fala sobre o conceito da Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma das principais teóricas do nazismo, totalitarismo. A obra dela é As Origens do Totalitarismo, e ela tem um termo que é a banalização do mal. Então, basicamente, esse é o termo. Então, existe essa certa banalização, banalidade do mal, que ela vai explicar uma experiência pessoal dela, num julgamento de um nazista. Ela era uma judia e ela foi exilada da Alemanha nesse período, e depois foi convidada para participar de um julgamento de um nazista, e aí é onde ela vai desenvolver essa teoria. Ela tem uma vasta obra sobre... A obra famosa dela é As Origens do Totalitarismo. Ela explica como que esse tal totalitarismo surge. E a preocupação e a nossa responsabilidade. O principal fator é a falta de reflexão. Quando os homens deixam de pensar, alguém pensa por eles. Então, essa é a grande reflexão que a Hannah Arendt deixa pra gente. Quando você deixa de pensar por você mesmo, alguém vai pensar por você. Então, ficamos nessa aula por aí. Assistam a aula completa. Espero que tenham assistido até aqui. E até a próxima semana com Estado neoliberal e Estado de bem-estar social.